Olá, seja bem-vindo à Semana do Alto Rendimento. Eu sou Rodrigo Figueiredo, estou aqui para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho um objetivo, um propósito de vida. O meu propósito de vida tem a ver com ser amado por Deus e transbordar esse amor. É isso mesmo? É isso mesmo. O meu propósito de vida tem a ver com ser amado e transbordar esse amor. E dentro desse propósito de vida, o Senhor tem me chamado para ajudar as pessoas, para orientar, para ensinar, para propagar as verdades da palavra e do Evangelho das mais variadas formas. E uma das formas que eu gosto de propagar é através do ensinamento que transforma vidas, através do ensinamento que vai te ajudar no seu dia a dia, através do ensinamento prático, não uma coisa muito teórica, muito longe da gente aplicar, não. Algo que seja aplicável no seu dia a dia para que a sua jornada nessa terra seja uma jornada melhor. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo da Semana do Alto Rendimento, esse é o objetivo desse vídeo. Que a sua jornada nessa terra seja uma jornada melhor. Que você seja capacitado, que você tenha ferramentas para usar no seu dia a dia, para trabalhar na obra de Deus, também para cuidar da sua família, para cuidar da sua vida, da sua saúde, que essas ferramentas sejam úteis, práticas para cada dia, para que você possa viver melhor. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E eu quero já de antemão te dar os parabéns por ter se inscrito nesse curso gratuito que é a Semana do Alto Rendimento. Meus parabéns por você estar assistindo algo que vai acrescentar na sua vida coisas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor e a ser melhor para as pessoas que você ama. Isso é importante também. Você vai ter relacionamentos melhores, você vai ter vida financeira melhor, você vai ter um ministério melhor, uma vida profissional melhor. O objetivo é que você chegue a isso. Se você prestar atenção no que a gente vai falar e aplicar, até porque se você não aplicar, é melhor nem continuar assistindo. Mas se você prestar atenção, anotar e aplicar no seu dia a dia, eu te garanto que muita coisa vai mudar na sua vida, como mudou na minha vida. A minha vida está sendo transformada e restaurada pelo poder e pelo impacto, desse livro aqui, pelo poder e pelo impacto que esse livro está causando na minha vida. Mas por que esse livro é tão acessível? Por que o conteúdo dele é tão acessível? Por que o Deus que inspirou esse livro é tão acessível a nós? E tanta gente ainda está vivendo uma vida triste, fracassada, cheia de dificuldades que não seriam necessárias. Ah, Rodrigo, é porque está escrito, no mundo tereis aflições. Não, não é por isso. Porque no mundo realmente tereis aflições, mas tem aflições que você precisa passar e tem aflições que você não precisa passar. E o que eu vejo na maioria das pessoas é uma vida de aflições que elas não precisam passar, mas estão passando porque fizeram mais escolhas ruins, porque não se dedicaram a entender o que este livro está de fato ensinando, preferiram ouvir o que a religião está ensinando, não se dedicaram a buscar o que o Espírito Santo está dizendo, mas preferiram ouvir o que pastores, bispos, pregadores, professores, doutores da lei, mestres, ensinadores, religiosos, o que as pessoas estão ensinando. Então, ao invés de dar ouvidos ao que o Espírito está clamando, ao que o Espírito está gritando, essas pessoas estão ouvindo o que os homens estão falando. Esse é o grande problema. Eu quero te incentivar com esse vídeo e com os vídeos que virão a ter um relacionamento com Deus. Você e Deus, você e o seu Pai, para que você nunca mais fique na mão dos homens. E tenha uma vida de alto rendimento. Tenha uma vida abençoada nessa terra, em nome de Jesus. Esse é o meu objetivo, ok? Agora, já que você sabe qual é o meu objetivo, eu quero começar entrando de fato na nossa aula e mostrando para você
que está aqui na nossa semana do alto rendimento, o porquê viver em alto rendimento. Por que isso é necessário? Agora, primeiro a gente tem que saber o que é um alto rendimento. Primeiro a gente tem que entender o que é esse rendimento. Porque esse rendimento que eu estou falando aqui não é um rendimento financeiro, não. Ainda que eu acredite que quando você começa a ter uma vida de alto rendimento, isso afeta todas as áreas, inclusive a área financeira. Inclusive, tá? A gente vai falar depois mais sobre isso. Mas esse rendimento que eu estou falando aqui não é um rendimento de um investimento financeiro. Não é que você estudou, usou de inteligência financeira, que é importante para todos nós, e descobriu que existem boas ações que geram dividendos, descobriu que tem fundos imobiliários que geram retorno, descobriu que precisa ter uma reserva no Tesouro Selic da vida que vai também te gerar alguma coisa. Não, não é esse tipo de rendimento que eu estou falando nesse momento, ainda que eu ache que esse tipo de rendimento financeiro você deva estudar, aprender e aplicar, ok? Mas o que eu estou falando aqui é uma vida de alto nível, de alta performance, de alto rendimento. E eu quero explicar para você de onde surgiu essa história de alto rendimento na minha vida. Eu decidi que eu quero ter uma vida de alto rendimento. Eu quero ser um líder de alto rendimento. Eu quero ser um homem de alto rendimento. Eu quero ser um pastor de alto rendimento. Eu quero ser um marido, um pai de alto rendimento. Eu decidi que eu quero isso. Mas de onde eu tirei isso? Rodrigo, de onde surgiu essa doideira aí de alto rendimento? Eu vou te explicar. Eu quero te contar uma história. E Jesus era um camarada que contava histórias. Jesus contava parábolas. Às vezes Jesus usava fatos reais, como um dia que ele chegou e falou assim: olha, vocês lembram daquela torre que desabou e matou tantos homens? Jesus estava pegando um fato real e usando nos ensinamentos dele. Vocês lembram dos homens que foram mortos por Pilatos e o sangue dos homens se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles estavam fazendo? Jesus pegou um fato que aconteceu naquela época, que foi notório, e estava usando para ensinar. Como Jesus é meu mestre, como Jesus é meu mentor, é meu Senhor, eu imito ele em tudo que ele faz. Eu também gosto de contar histórias. E eu quero começar esse vídeo te contando uma história de como surgiu essa ideia de alto rendimento, que a gente vai falar tanto nesses 5 dias. Bom, houve um momento na minha caminhada em que eu matriculei o meu filho em uma escola, e nessa escola surgiu um professor de judô. Chegou lá um professor, implantou um trabalho na escola e tinha uma mensalidadezinha, e o meu filho disse que queria fazer judô, porque o tio da escola, meu filho era pequeno, e o tio da escola falou que ia dar aula de judô. Eu falei assim, legal, o judô é um esporte muito interessante, fala de disciplina, fala de cuidado com o corpo, fala de equilíbrio, fala de tanta coisa legal, e além disso é um esporte olímpico, né? Quem sabe? Então eu decidi matricular o meu filho no judô. O meu filho começou a treinar e um dia o professor dele me chamou e disse assim: pai, leva ele na minha academia porque ele tem jeito, hein? Ele tem um jeito no corpo dele, natural, ele tem habilidades naturais que eu acho que vai ser legal. E eu falei assim: ora, o professor está me dizendo que o meu filho tem algumas habilidades que é para eu levar ele na academia. Aí o professor ainda falou assim para mim: não precisa se preocupar com a mensalidade da academia, porque como ele já paga a mensalidade aqui na escola, eu não vou te cobrar 2 vezes. Então ele paga aqui na escola a mensalidade, vai lá e leva ele lá na academia para ele treinar mais. E eu falei assim: vou investir nesse garoto. O pai é meio idiota, né? E eu, como pai, já pensei no meu filho campeão mundial, o melhor lutador de todos os tempos, um gênio das artes do judô, das artes milenares. E pá, eu já pensei logo em tudo isso. E aí levei o garoto para a academia, né? Cheguei lá na academia, fiquei assistindo, vendo aquela garotada toda treinando. E quando eu olhei para o meu filho, eu notei que realmente ele tinha um jeitinho que se destacava. Eu notei que ele tinha um domínio do corpo dele ali natural, ainda pequeno. E eu falei assim: cara, eu tenho que incentivar esse garoto a continuar treinando. E aí eu decidi que eu iria treinar judô para poder incentivar o meu filho. Só que teve um efeito colateral.
Em 1 mês de treinamento, 2 meses de treinamento, eu estava mais fissurado. Eu estava mais louco por judô do que o meu filho. Eu que entrei para incentivá-lo, agora quando ele estava meio desanimadinho, pai, hoje eu acho que eu não vou não. Eu falava, tá bom, então eu vou. E eu ia. Deixava o garoto para trás e eu ia, porque agora eu é que estava na fissura, eu é que estava querendo viver aquele momento de judô. E fui treinando e fui passando de uma faixa para outra, e até que chegou num determinado momento, depois de algum tempo de treinamento, cheguei numa faixa que me abria umas portas novas. Era a faixa roxa. No judô, o faixa roxa e o faixa marrom já são considerados auxiliares do professor, já são considerados auxiliares do mestre, já podem competir entre si, faixa roxa, marrom e preta, já podem competir. Quando eu cheguei na faixa roxa, abriu-se uma porta que dizia assim para mim, você agora pode competir com as faixas pretas. Você agora pode ensinar o judô sob a supervisão, é óbvio, de um faixa preta, mas você já pode ensinar outras pessoas. E eu falei assim, esse negócio é legal, eu estou evoluindo, eu estou avançando. E de repente, abriu-se a inscrição de um campeonato carioca de judô. Campeonato carioca de judô pela federação, isso e aquilo, ia acontecer perto da minha casa, no Centro Esportivo Miesp da Silva, em Campo Grande, onde eu moro, e nesse momento eu falei assim, eu quero competir. E eu já tinha participado de algumas outras competições de porte menor, mas agora era o campeonato carioca, né? Então eu fiquei naquela, falei assim, vou participar dessa competição. Só que tinha um detalhe. Toda competição de judô, né, de grande porte, ela é dividida em 2 dias de competição. Normalmente sábado e domingo, normalmente. No sábado é o dia da competição denominada Nova Geração. No domingo, normalmente, é o dia da competição denominado Alto Rendimento. E, resumindo, é um dia dos amadores, outro dia dos profissionais, um dia dos turistas, outro dia daqueles que mergulham de cabeça, um dia daqueles que treinam 2 vezesinhas por semana, como era o meu caso, e outro dia daqueles que vivem, engolem, respiram judô. E eu falei para o meu professor assim, sensei, eu quero lutar no alto rendimento. O professor falou assim, você está doido? Cara, você não treina para isso. Você precisa competir no Nova Geração. Se você quer ter a experiência de competir no alto rendimento, primeiro compete mais no Nova Geração, se torna campeão no Nova Geração, e aí depois você vai treinar para lutar no alto rendimento. E eu falei assim, não, eu queria experimentar, eu queria ver como é, e eu queria poder pegar no kimono de um faixa preta do alto rendimento. E ele falou assim, cara, você não treina para isso, os caras treinam manhã, tarde e noite, os caras estão em outro nível, você não está entendendo. E eu falei assim para ele, mas eu quero ter essa experiência, eu quero experimentar, eu quero. E aí ele virou para mim e falou assim, se você fosse um adolescente, eu não ia deixar, mas você é um adulto, você sabe o que está fazendo, então eu vou te autorizar. A taxa da inscrição do alto rendimento é X, me dá aqui que eu vou lá fazer a inscrição. Eu peguei o valor, dei na mão dele e ele foi lá fazer a inscrição e eu estava inscrito no Campeonato Carioca de Judô, alto rendimento. E eu falei assim, cara, eu vou lutar com os caras. Tinha gente inscrita no Campeonato Carioca que era campeão brasileiro. Tinha gente inscrita no Campeonato Carioca que tinha experiência olímpica. O cara tinha ido competir em Olimpíadas, em Mundial, e eu estava ali no meio. Quando chegou o dia da competição, eu vesti meu kimono e ostentei minha poderosa faixa roxa diante de um mar de faixas pretas. Não tinha um faixa marrom sequer. E no meio de um monte de faixa preta, lá estava uma faixa roxa. E eu olhei assim e eu comecei a ficar sem graça. Eu comecei a ver que talvez a minha ideia não tinha sido a melhor ideia do mundo.
E aí eu comecei a olhar o aquecimento dos caras. E os caras aqueciam tão vigorosamente que eu falei assim, se eu aquecer igual eles estão aquecendo, eu já não tenho força nem para lutar. Eu já não vou aguentar, o meu condicionamento físico não vai aguentar nem lutar. Aí eu fui pro meu cantinho, já comecei a ficar meio com medo. Aí eu fui pro meu cantinho, comecei a fazer uns aquecimentozinhos, tal, meio que na minha ali, meio sem graça. E aí nisso chegou o meu professor, com uma palavra de incentivo maravilhosa. Ele falou assim, cara, tu não sabe, tu deu muita sorte. Eu falei assim, por quê? Porque você não tem condições de vencer nenhum desses caras aqui. Isso era ele me incentivando. Você não tem condições de vencer nenhum desses caras. Mas se tem algum que você pode lutar um pouquinho mais e sentir um pouco mais a luta, e talvez, quem sabe, até fazer uns pontos, é aquele cara ali. Ele apontou para um cara e falou assim, ele, de todos esses aqui, eu conheço todos eles, porque o professor era mergulhado no judô, então eu conheço todos eles. E o filho do professor também competia em alto rendimento. Então, ele falou assim, olha, eu conheço essa garotada aqui toda. E você vai competir com aquele ali na primeira luta, e ele é o piorzinho de todos. Ele é o mais fraquinho de todos. E eu olhei e falei assim, olha só, Deus me abençoando, hein? Olha Deus abrindo o caminho. Eu, com os meus pensamentos malucos. E aí, de repente, quando eu vi, eu falei assim, aquele cara é o mais fraco. O mais fraco era um faixa preta de uma das equipes mais respeitadas do judô, que era a equipe do Flamengo. Então, um faixa preta do Flamengo era o cara mais fraco. Então, tu pensa nos outros. Aí eu falei assim, não, mas eu vou com fé. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Vamos. E o crente tem essa mania louca. O crente tem essa mania bizarra de tacar nas costas de Deus aquilo que ele não se capacitou para fazer. Aí dá errado e ele fala, Senhor, por que, Senhor? O Senhor não me ajudou. E Deus fala, filho, tu nem treinou para entrar no alto rendimento, você está querendo o quê? E aí, de repente, eu cheguei e a luta do século começou. Eu fui convidado, fui convocado para o local de luta, subi, o árbitro manda cumprimentar, cumprimentei o meu oponente, de repente o árbitro deu o início e a luta do século começa e de repente com 20 segundos de luta, o cara me derrubou. Com 20 segundos de luta, o cara me derrubou. Só que no judô, se você cai de costa, a luta acabou. Mas se você cai sentado, como foi o meu caso, a luta continua no chão. Então, eu caí sentado e o cara me embrulhou. O cara me embrulhou por mais 40 segundos. Em 20 segundos em pé, ele me derrubou. Com mais 40 segundos, ele me embrulhou. E o árbitro deu o final da luta. 1 minuto. Um longo minuto que pareceu uma eternidade para mim. 1 minuto. E aquele cara, que era o pior de todos, me embrulhou. Eu saí me ajeitando, querendo analisar quem foi que me atropelou, qual era a placa do tanque de guerra, que não era nem um caminhão, era um tanque. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Convidei um monte de amigo que estava na plateia, minha família, meus filhos. Meu pai até hoje me zoa, dizendo que não deu tempo nem de abrir a faixa. Escrito, vai Rodrigo. Tá entendendo? Então, de repente, eu me vi numa situação onde eu vi a diferença entre amador e profissional. A diferença entre turista e quem mergulha, quem respira. A diferença entre quem vive uma vida de vai treinar de vez em quando e quem vive em alto rendimento. Eu, naquele dia, saí com uma derrota, mas saí também com um aprendizado. Eu fui para casa remoendo e falei assim, o alto rendimento é lindo. O profissionalismo é lindo. A excelência é linda. Tudo que você faz com excelência chama atenção, atrai as pessoas, é bonito de se ver. Seja lá o que for que a pessoa faz, se ela faz com muita excelência, é bonito de se ver. E aí eu comecei a analisar outras coisas. Por exemplo, eu trabalhei com ourives por muitos anos, eu fabricava joias e eu conheci um ourives numa grande empresa chamada H. Stern, uma das maiores empresas de joias do mundo. E eu conheci um ourives que ele era um artista.
Ele um dia esculpiu, eu vi, eu peguei na minha mão, ele esculpiu um anjinho, um cupido, desse tamanhozinho que era um pendente, era muito pequenininho. Você pegava o cupido, você se assombrava com os detalhes. O cupido tinha cabelinho encaracoladinho, tudo esculpido num negocinho assim de ouro. Tudo esculpido num pedacinho de ouro assim. O cupido tinha cabelinhos encaracolados, tinha olho, tinha curvinha da barriguinha, porque era um cupidinho gordinho, né? Era um cupido, era um pingente de cordão de ouro. O cupido tinha uma flecha que foi feita separada do cupido. Então ele depois colocava a flecha na mão do cupido e tinha como soltar e encaixar a flecha, o arco e a flecha na mão do cupido. Ele fez separado, tinha detalhes, tinha desenhos no meio daquilo que você tinha que botar uma espécie de uma lupa para poder olhar aquilo. A excelência do trabalho do cara me encantou. E detalhe, sabe de uma coisa? Ele era uma pessoa, esse cara, era uma pessoa um pouco arrogante. Ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar. As pessoas do meio profissional dele diziam que ele era difícil de lidar. Tudo caiu por terra, tudo que se dizia de ruim dele, eu achei assim, cara, eu não vou nem ligar para isso agora, porque a excelência do que ele fez é tão lindo que eu vou admirar o que o cara fez. Eu peguei na minha mão o que o cara fez, eu falei assim, não me interessa se ele é uma pessoa ruim, que não fala direito com as pessoas, tudo bem que isso a longo prazo afeta, tá? A longo prazo, escuta o que eu vou falar para você, já aprender, anota aí. Você tem que estar com o caderno aberto aí para anotar. Se você não anotar e não estudar depois do que eu estou falando e não colocar em prática de nada, adianta esse curso. Então, já pega aí e anota o que eu vou falar. A longo prazo, as suas mais ações abafam a excelência do que você faz. A longo prazo, você consegue apagar o bem que você faz pelo mal que você está fazendo. Mas naquele caso, eu estava ali, eu não estava me relacionando com aquele cara, uma relação longa, de amizade e tal. Eu estava só vendo o trabalho das mãos dele. Então, tudo que falaram dele para mim, naquele momento não importava. Porque o que ele fez foi muito excelente, foi muito lindo. E você vê isso nos esportes, por exemplo. Você vê quantos jogadores de futebol existem. Mas quantos Cristianos Ronaldos existem? Porque a excelência destaca o cara. Você está entendendo? Quando eu falo de excelência, eu não tenho como falar de excelência sem me lembrar e sem me emocionar ao lembrar de Ayrton Senna da Silva. Eu era garoto, eu era pequeno, eu sei que algumas pessoas mais jovens que eu, talvez, alguém que está assistindo, que é da minha idade ou mais velho, vai saber o que eu estou falando. Quem talvez é mais novo, pode ser que não saiba ao certo o que eu estou dizendo, mas ao assistir, pequeno, garoto, criança, uma corrida de Ayrton Senna, eu me emocionava. E eu me emociono até agora, contando. Eu acabei de me emocionar agora, só lembrando do que o Ayrton Senna fazia. O Ayrton Senna, eu lembro que em 1988 eu era criança, eu nasci em 82, 88 eu tinha 6 anos de idade. E o que um garoto de 6 anos de idade está ligado em corrida de automóvel, corrida automobilística? Mas Ayrton Senna fazia isso com a gente, né? E eu era uma criança, sentado na sala da minha casa, vendo a corrida de 88, quando Ayrton Senna, se eu não me engano, era no Autódromo do Japão, né? Eu não lembro agora exatamente, mas o Ayrton Senna, ele fez uma excelente volta na busca por pole position e estava largando em primeiro lugar. Ou seja, ele estava na pole position, mas quando ele foi largar, o carro dele deu um problema e 17 motoristas, 17 pilotos ultrapassaram Ayrton Senna. De repente o carro dele pegou e ele começou a correr. Na primeira volta, ele já tinha passado entre 6 ou 7 corredores, 6 ou 7 pilotos. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de um cara que já estava competindo com atletas de alto rendimento. Nós estamos falando de pilotos que já eram de alto rendimento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ayrton Senna não estava competindo com amadores. Ayrton Senna estava competindo com pilotos de alto rendimento. E mesmo assim, ele foi deixando um por um para trás. Porque Ayrton Senna não só vivia em alto rendimento, ele vivia a excelência do que ele fazia. E aí, de repente, ele foi passando um, passando outro, e foi passando uma volta, na outra volta passou mais um pouco, até que num determinado momento, lá para depois da metade da corrida, ele estava na cola do primeiro lugar, que era ninguém menos do que o seu arquirrival, Alain Prost. Alain Prost é um cara muito
fera. Alan Prost, eu não sei se ele foi tri ou tetra campeão de Fórmula 1, acho que foi tricampeão de Fórmula 1. Não era um cara qualquer. Era um cara que levantava taça. Era um cara que ganhava títulos. E mesmo assim, Ayrton Senna estava azucrinando a vida dele. Na cola, na primeira oportunidade. Ayrton Senna ultrapassou Alan Prost. E chegou em primeiro lugar nessa corrida. Cara, tinha tudo para dar errado. Mas deu tudo certo. E a excelência de Ayrton Senna ficou conhecida. Hoje, Lewis Hamilton, eu uma vez ouvi essa reportagem, uma reportagem que disse que Lewis Hamilton, assistindo essa corrida que eu descrevi para você, chorou. Lewis Hamilton, assistindo, que hoje é o top, né? É o cara, assistindo essa corrida que eu acabei de descrever para vocês, ele chorou, ele se emocionou. Porque Ayrton Senna era o cara, irmão. Você está entendendo? A excelência, o alto rendimento faz com que você seja visto de outro jeito. Quando a pessoa ela faz um trabalho muquirana, ninguém dá crédito. Ninguém leva a sério a pessoa. E eu não quero que você seja uma pessoa que não é levada a sério. Eu quero que você seja uma pessoa que as pessoas associem, tudo que você faz com alto rendimento e que você seja levado a sério, que você seja honrado, que você seja respeitado pelo que você faz, que você seja respeitada como a grande mulher que você é, que você seja respeitado como um grande profissional, como um grande pastor, como uma grande pastora, seja lá como for, que você seja respeitado. Para isso você tem que fazer as coisas em alto rendimento. Agora, Rodrigo, isso que você está falando faz sentido? Parece óbvio? Por que as pessoas não vivem em alto rendimento? Eu quero dizer para vocês que existem 4 motivos para as pessoas não viverem em alto rendimento. E eu espero que você não permita que nenhum desses motivos te paralise. Existem 4 motivos para as pessoas continuarem vivendo uma vida medíocre. E quando eu falo medíocre, não entenda medíocre como sendo é horrível, não. Medíocre é a média. Média. Se você está na média, você é medíocre. E não é para ser medíocre. Não é para viver na média. Deus não chamou ninguém para viver na média. Você está entendendo? Então, quando você vive na média, você é medíocre. E por que as pessoas então continuam vivendo uma vida medíocre? Por que as pessoas continuam vivendo uma vida sem graça, uma vida sem se desenvolver, sem se destacar, sem crescer, sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas lutas, sempre esbarrando nas mesmas barreiras? Por que as pessoas vivem uma vida assim? Por que as pessoas não começam a viver a excelência do alto rendimento? Existem 4 motivos que fazem com que as pessoas não vivam em alto rendimento. O primeiro motivo é porque para viver em alto rendimento, para viver excelência, para dar o seu melhor, para mudar tudo na sua história, para organizar o caos da sua vida, botar em ordem o caos da sua vida, você precisa, em primeiro lugar, assumir suas responsabilidades. E desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem gosta de jogar as responsabilidades nos outros. Isso começou lá no Éden. Isso não começou agora. Isso não é um luxo de 2021 da nossa geração. Lá no Jardim do Éden, o homem já jogava a responsabilidade para os outros. Quando Deus vinha toda tarde conversar com Adão, bater papo, se relacionar, eram amigos, era pai e filho. Você está entendendo? Era uma coisa linda, um mundo perfeito, um ecossistema perfeito. Não tinha nada de errado, não tinha nenhum problema para ele ter que tratar, ou trabalhar, ou resolver, não. Era tudo perfeito. No meio daquela perfeição toda, Deus deu um conselho para Adão. Adão, tá vendo todas essas árvores aqui? Todas elas são a minha declaração de amor por você. Todas essas árvores, todo o ecossistema, toda a natureza, todos os animais, tudo que eu te dei é a minha declaração de amor para você. Eu estou deixando aqui uma árvore só, para que seja a sua declaração de amor por mim. Todas essas árvores são a minha declaração de amor por você. Agora, aquela árvore ali vai ser a sua declaração de amor por mim. Enquanto você não comer daquela árvore, você vai estar declarando que me ama. Enquanto você não comer daquela árvore, você vai estar vivendo nesse mundo perfeito. Mas o dia que você comer, Deus avisou, o dia que você comer, você morrerá. A coisa vai dar ruim. Adão fez o quê? Comeu.
Beleza? Como o ser humano sempre faz. A gente fala, não faz isso. O ser humano vai lá e faz. E aí, de repente, até hoje, a Bíblia está aqui dizendo um monte de coisa que não é para a gente fazer e o ser humano está fazendo. Aí, de repente, vem um monte de problema, não sabe por quê. Mas o que acontece? Adão foi lá e fez. Eva foi lá e fez. Fizeram a besteira. Vem Deus andando e chamando Adão. Adão, alguém acha que Deus não sabia onde estava Adão? Alguém acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? É claro que sabia. Ele sabe todas as coisas. E aí, de repente, Deus, Adão, onde é que você está, Adão? Adão falou assim, olha, eu fiquei com vergonha e me escondi, porque eu vi que eu estava nu. E Deus falou assim, quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Alguém acha que Deus não sabia o que estava acontecendo? É claro que Deus sabia. Deus estava dando ao homem a oportunidade de ser homem. Deus estava dando ao homem a oportunidade de assumir seus erros, de assumir suas responsabilidades. E aí Deus falou assim, alguém disse que você estava nu, Adão? E Adão falou assim, é porque não assumiu sua responsabilidade. Deus tem que falar. Por acaso, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Qual era a atitude certa de Adão? Sim, Senhor. Eu errei. Pode me arrebentar, olha qual era o certo. Deixa minha esposa, eu sei que ela poderia também ter evitado, mas o responsável aqui, quem recebeu a ordem do Senhor fui eu. Então, por favor, não faça nada com minha esposa, mas estou eu aqui, eu errei, toma minha vida e faz o que o Senhor achar que tem que fazer. Esse era o certo, irmão. Esse era o certo. Adão, ao invés de assumir a sua responsabilidade, ele disse, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Coisa de idiota, você está entendendo? Além de botar a culpa na mulher, botou também a culpa em Deus, porque quem deu a mulher foi Deus. Então Adão não só deixou de assumir suas responsabilidades, como ainda jogou a culpa em Deus e na mulher. Todo mundo é culpado e as pessoas são assim hoje. Porque o governo do Bolsonaro, porque o governo do Lula, porque a escola não ensina, o hospital não funciona, porque o preço está caro, porque o meu chefe não paga direito. Cara, todo mundo é culpado, menos ele. Tudo dá errado, menos ele. Todo mundo está errado, menos ele. Assuma a sua responsabilidade. Adão não assumiu. E aí você, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí eu imagino, eu estou falando aqui coisa da minha cabeça, tá? Eu imagino Deus fazendo assim, ó. Tu racha a minha cara, Adão. Já cometeu um erro, está cometendo outro agora. Vou dar uma chance da mulher te dar uma lição. Vou dar uma chance da mulher te ensinar como é que faz. Então eu vou perguntar para ela também. Aí Deus vai na mulher. Eva, você fez isso? Aí Eva vai falar assim, sim, Senhor, eu fiz, me desculpa. Eu sabia que não era, me perdoa. Ao invés da Eva fazer isso, não. Foi a serpente, já botou a culpa em outro também. Já não assumiu sua responsabilidade. Já disse que foi outro. E aí, de repente, Deus fala assim, eu não vou nem perguntar para o diabo, porque o diabo vai esculachar vocês. Porque o diabo vai ser o único que vai falar assim, fui eu mesmo, fiz e faço de novo. O diabo vai ser o único que vai falar. Então Deus nem perguntou para a serpente, nem perguntou para o diabo o que ele tinha feito, porque o diabo ia envergonhar o homem e a mulher, assumindo o seu erro e sua responsabilidade. Agora, o homem e a mulher, a humanidade tem essa mania de sempre jogar a responsabilidade nos outros. E quando você olha para o seu contexto de vida, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para as suas finanças, quando você olha para a sua saúde, você assume que, de fato, o que você está passando ou vivendo é porque você chegou até aí? Ou você fica dizendo, não, eu nasci numa família assim, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, o meu marido não presta, a minha esposa não cuida disso, e o meu chefe... Você bota a culpa em tudo, no sistema, no mundo, na igreja, no diabo. O diabo é mau, o diabo é culpado de tudo. Você bota a responsabilidade em todo mundo? Ou você assume suas responsabilidades e fala assim, eu estou nessa situação porque eu não cuidei do meu casamento. Eu estou nessa situação física porque eu me entupi de Coca-Cola e hambúrguer, de podrão, e agora eu estou sem saúde. Eu estou nessa situação financeira porque eu não tive inteligência financeira, não estudei as finanças do jeito que eu deveria estudar, gastei mais do que deveria. Será que você assume suas responsabilidades? Ou será que você... Não, mas é porque em 1990 e tal, eu passei uma crise tão grande que até hoje eu estou tentando me reerguer. Até quando a gente vai botar a culpa na crise?
Até quando a gente vai botar a culpa em pandemia? Até quando a gente vai botar a culpa nas pessoas, no sistema, na igreja, no pastor, no irmão que feriu, no irmão que fez isso, que fez aquilo? E quando que a gente vai começar a tomar rédea da nossa vida, assumir a responsabilidade e tocar a nossa vida? Até quando a gente vai ficar jogando a culpa em tudo e não vai assumir responsabilidade? O grande problema da humanidade, e por isso que as pessoas continuam vivendo na mediocridade, é porque não assumem sua responsabilidade. Um dia eu decidi que o motivo da minha vida financeira tá mais ou menos, mais para menos do que para mais, era porque eu não agitava do jeito certo. Eu não administrava do jeito certo. Não era porque a minha esposa gastou, não era porque o meu filho precisava, não é porque criança gasta demais, não é por causa nada. É porque eu não sei administrar. E aí foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Começou a mudar tanta coisa, gente. Mas tanta coisa que agora o meu objetivo é compartilhar isso com vocês. Para que quando, à medida que eu estou saindo das minhas dificuldades, eu também leve vocês comigo. Para que vocês saiam das de vocês. À medida que eu estou avançando, eu também levo vocês comigo. Para que vocês saiam das dificuldades de vocês. Mas tem que assumir a responsabilidade. Tem que bater no peito e falar assim, sou eu o responsável. Sou eu responsável pelo meu casamento e não meu cônjuge. A culpa é dele porque eu passo mal. Quando eu vou tratar um casal, é claro que a gente sabe que a pessoa está ferida e a gente trata com muito carinho, com muito amor. Eu tento nunca ser duro num gabinete, igual às vezes eu sou duro ensinando. Quando eu estou aqui ensinando, às vezes eu sou firme. Quando eu estou no gabinete, às vezes eu sou mais maleável para conversar com a pessoa. Eu sei que ela está ferida e tudo mais. Mas o que mais me faz passar mal é quando eu vou tratar um casal e um ou outro fala assim, mas a culpa não é só minha, né? Ele também faz isso. Caraca, coisa de criança. Você está entendendo? Vamos parar de ser criança e vamos assumir responsabilidade. Nós somos adultos ou não somos? Então, o primeiro motivo que faz as pessoas não crescerem, não avançarem, é porque não assumem suas responsabilidades. O segundo motivo que faz as pessoas não avançarem, não viverem em alto rendimento, é porque para viver em alto rendimento tem que sair da sua zona de conforto. Deus não te criou para conforto. Deus não te criou para a zona que te deixa tranquilo e que você não precisa se esforçar muito, nem esticar muito o braço. Deus não te criou para isso. Deus te criou para avançar, para desbravar. Você imagina que a vida é uma mata fechada. Imagina que tem perigos, tem onça, tem cobra, tem isso. Deus te chamou para ser o Indiana Jones. Deus te chamou para meter um chapéuzinho, uma roupa meio que de couro, pegar o facão e vapo, e avançando na vida. Deus te chamou, foi para isso. Para desbravar, para sair da zona de conforto. Não é para ficar num lugarzinho onde está tudo fechadinho com um ar-condicionadozinho e aí você bota uma telinha para não entrar um mosquitinho. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para desbravar a mata que é essa vida. É nesse sentido que eu estou falando. Deus não quer que você fique parado, mas que você haja. E agir tem a ver com sair da sua zona de conforto. Eu acho legal, por exemplo, o Jesus quando ele fala assim, não há necessidade das pessoas jejuarem agora, quando Jesus estava vivo, né? Ainda no seu ministério terreno. Vivo ele está, né? Quando Jesus estava vivo, ele está vivo. Mas eu digo assim, quando ele estava no seu ministério terreno ainda, Jesus falou assim, não, nesse momento não preciso jejuar, tá, discípulos? Nesse momento não. Mas quando eu for, vocês vão precisar jejuar. O jejum é algo que te tira da sua zona de conforto. O jejum te movimenta para algo, mas não é só isso. Você precisa também sair da sua zona de conforto de um monte de formas. Você precisa... É como fazer uma obra na sua casa. Todo mundo que já fez obra na casa sabe o quanto de transtorno sai. Você sai do conforto da sua casa para entrar na poeira, para depois ter uma casa melhor. Assim é a sua vida. Enquanto você se mantiver na zoninha de conforto e não fizer o que tem que ser feito na sua vida, nada vai mudar. Lembra que agora há pouco eu falei que um dia eu decidi assumir responsabilidade sobre a minha vida financeira? Então, quando eu decidi assumir essa responsabilidade, eu fiz algumas coisas para me tirar da zona de conforto, para que eu pudesse avançar, e isso tiveram efeitos notórios na minha entrada de rendimento financeiro. Agora eu estou falando de rendimento financeiro, né? Teve uma mudança notória quando eu fiz algumas coisas que me tiraram da zona de conforto. E eu vou falar aqui só
como uma forma de te mostrar exemplos de como sair da zona de conforto. Primeiro, eu assumi responsabilidade, isso já te tira da zona de conforto, é o primeiro passo, mas eu já assumi a responsabilidade. Em segundo lugar, eu decidi que eu não ia ser nem preguiçoso, nem procrastinador, nem desorganizado com as coisas que eu precisava fazer para suprir as demandas da minha família. Então, eu comecei a acordar todos os dias, 4h20 da manhã. Para quê? Para primeiramente fazer o meu devocional, porque eu preciso de Deus para ser abençoado em tudo, porque a Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão o trabalho construtor. Então eu preciso mais de Deus do que de tudo. Então eu comecei a acordar 4h20 para fazer o meu devocional, e quando era 10 para as 6 horas da manhã, eu já estava uma pilha, fazendo um monte de coisa, agitando a vida, estudando finanças, estudando como organizar melhor minhas finanças, lendo um livro de ensinamentos financeiros, como que eu poderia ganhar mais dinheiro aqui, dinheiro sem sair de casa, na internet e tal. Tudo isso cedinho. Por quê? Porque eu precisava sair da minha zona de conforto. Outra coisa que eu decidi fazer, isso foi uma decisão minha que me fez muito bem, eu decidi não tomar mais banho com chuveiro ligado no quente, só em temperatura natural. Por quê? Isso me passava uma informação, era uma coisa minha. Isso me passava uma informação de que eu estou saindo da minha zona de conforto e que o meu corpo é meu escravo. O meu espírito, alma e corpo precisam ser escravizados. O meu espírito, alma e corpo precisam ser dominados para que então um dia eu viva em liberdade. Isso não quer dizer que eu não tenha que dar descanso para ele. Isso não quer dizer que não tenha momentos de regozijo. Vai ter hora que eu vou falar para o meu corpo: aproveita que agora é a hora do descanso. Aproveita que é a hora de comer, aproveita que é a hora de dormir, aproveita que é a hora de tirar férias. Aproveita, corpo, aproveita, alma, aproveita, espírito. É o momento do descanso. Tudo tem que ter recompensa. Inclusive meu espírito, alma e corpo precisam de recompensa. Mas quem domina sou eu. Eu domino sobre meu espírito, alma e corpo. E eu digo o que eles devem fazer. Então, quando eu entro num chuveiro gelado, principalmente nessa época que está frio, eu estou dizendo para o meu corpo: você não manda, você só obedece. E você faz o que eu estou falando para você fazer. E agora, nesse momento, eu estou falando para você levantar e ir trabalhar. Agora, nesse momento, eu estou falando que não é para você comer, porque você precisa emagrecer. Agora, nesse momento, eu estou falando que é para você se exercitar, porque você precisa emagrecer. Agora, nesse momento, eu estou falando que é para você fazer isso, porque... E por aí vai. Eu mando no meu corpo. Então essas atitudes foram me tirando da zona de conforto e foram me levando para desmatar a mata que estava diante de mim e me atrapalhando na caminhada. Para desbravar essa trilha que eu tinha que fazer. E isso mudou muita coisa na minha vida. Saia da zona de conforto. E você vai ver que existe um tesouro fora dessa sua zona de conforto. O terceiro motivo que faz com que as pessoas não vivam em alto rendimento e não saiam da mediocridade é porque para viver em alto rendimento tem que trabalhar muito. O trabalho que tem para a gente fazer nessa terra é muito grande e muito árduo. Por isso o alto rendimento não é para preguiçoso. Agora, quando eu falo trabalhar muito, pelo amor de Deus, não confunda trabalhar muito com trabalhar sendo escravo, tá? Isso não é trabalhar do jeito certo. Quando eu falar trabalhar muito, entenda em trabalhar certo. Entenderam? Porque se você for parar para pensar, aquela pessoa que está na rua, por exemplo, puxando uma carroça, ela trabalha muito. Mas será que ela trabalha certo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma pessoa, como a gente assistia aquele programa Todo Mundo Odeia o Chris, aí a Rochelle falava assim: eu não preciso disso, o meu marido tem 2 empregos. Não, o Júnior, ele tinha 2 escravidões, porque ele era escravo de 2 empregos. Então, quando eu falo trabalhar mais, não é você ser mais escravo, é você usar a inteligência para trabalhar naquilo que é certo, trabalhar naquilo que é seu, naquilo que vai gerar algo para você, para sua família. É trabalhar, mas trabalhar. Jesus mesmo falou assim: grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Jesus estava vendo, tem muito trabalho. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Significa dizer que a terra é o nosso trabalho. A terra é o nosso campo de administração. Nós não somos administradores do reino de Deus. Então olha para o mundo. Quando você olha, por exemplo, para a poluição, ou para a crise financeira, ou para a miséria em algum lugar, isso é seu trabalho também. Também. Mas é óbvio que você vai começar na sua fronteira de jurisdição. Onde Deus te deu jurisdição, onde você tem
autorização para trabalhar, é ali que você vai começar. Então você vai começar nas suas finanças, você vai começar na sua família, você vai começar na sua espiritualidade, você vai começar na sua comunidade de adoração, que é a sua igreja, você vai começar ali. Mas você tem que trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. E a Bíblia, lá principalmente no livro de Provérbios, fala demais do preguiçoso. Fala demais. E tem um texto que eu acho muito, muito bonito e muito forte, né? Que ele fala assim: eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem preguiçoso, ou seja, aquele campo onde era para produzir muitos frutos, aquele campo onde era para produzir muitas uvas, para fazer muitos vinhos. Eu passei pelo campo dele e tinha um problema no campo do preguiçoso. O muro de pedra estava em ruínas e havia espinhos e ervas daninhas por todos os lados. O muro de pedra estava em ruínas e havia espinhos e ervas daninhas por todos os lados. Ou seja, aquele cara, ao invés de cuidar do muro que protegia a sua vinha, ele não cuidou. O ladrão foi lá, quebrou, entrou, roubou o que tinha de melhor na vinha dele. E o que sobrou, porque o ladrão já levou toda a beleza da vinha dele, o que sobrou, ele ainda tinha que pisar em espinhos para colher. E o que ele conseguia colher ainda estava consumido pela erva daninha, ou seja, era um fruto murcho. Porque o cara é um preguiçoso. Então, a preguiça leva à miséria, leva à pobreza, leva a uma vida de desgraça. Então, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Movimente-se, trabalhe, que você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Mas, trabalhe com inteligência, trabalhe naquilo que vai trazer de fato um retorno para você. E para as pessoas ao seu redor, é claro. Porque a Bíblia sempre ensina também a distribuir aquilo que Deus deu para você com o seu próximo. Aquilo que Deus te deu de sabedoria, aquilo que Deus te deu de finanças, aquilo que Deus te deu de amor, aquilo que Deus te deu de conhecimento da palavra. Tudo que você, trabalhando, conquistar, é para compartilhar com as pessoas também. Mas trabalhe certo, trabalhe de forma inteligente. E você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. E o quarto e último motivo que faz com que as pessoas não vivam em alto rendimento é justamente a ideia de que querem pegar atalhos, querem encurtar a caminhada. Claro, escuta o que eu vou te falar. Existem caminhadas que podem ser encurtadas sim, de maneira justa e honesta. Tá? Vou repetir isso. Existem caminhadas que podem ser encurtadas de maneira justa e honesta. Eu vou te dar aqui um exemplo. Certa ocasião, estudando a distância entre o Egito e a Terra Prometida, o Egito e onde ficava Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para Israel, enquanto eu estava estudando isso, eu descobri que uma caminhada de um homem caminhando do Egito, de onde saiu Israel, até a Terra Prometida, para onde Deus queria levá-los, duraria em torno de 2 semanas. 2 semanas. Vamos levar em consideração que eles estavam levando muita carga, que tinha criança, tinha idosos. Vamos levar em consideração que tinha muita dificuldade durante a caminhada e vamos colocar 1 mês. Vamos dobrar esse tempo. Ao invés de ser 2 semanas, vamos colocar 1 mês. Então, a caminhada de Israel do Egito para Canaã deveria durar em torno de 1 mês. Mais ou menos, ok? Quanto tempo eles levaram? Quem já leu a Bíblia sabe. Levaram 40 anos. Eles precisavam daquela caminhada de 40 anos? Não, não precisavam. Mas passaram a precisar quando o coração deles se tornou duro, quando o coração deles se tornou não ensinável, quando eles começaram a fazer besteiras. E aí eles precisaram passar por aquilo, por conta dos seus erros, por conta das suas besteiras, para aprenderem melhor como viver, para quando chegar lá na bênção não perderem a bênção. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, aquela caminhada de 40 anos não era necessária. Se ao invés deles aprenderem com a professora dor, eles aprendessem com a professora obediência, eles tinham feito uma caminhada de 1 mês. A professora obediência encurta a sua caminhada. A professora dor é a caminhada de quem não quer ouvir a professora obediência. A professora dor só ensina quando a professora obediência não é ouvida. Vocês estão entendendo isso? Tem caminhadas que a gente pode encurtar sim, tá? Mas quando eu falo de pegar atalhos, é trilhar caminhos que não são os que vão te levar a uma vida de sucesso consistente, a uma vida que vai perdurar no sucesso, a uma vida que vai te manter lá. Não só você vai chegar, mas você vai ser mantido lá. Existem atalhos que te levam a um sucessozinho,
momentâneo, mas que não tem consistência e acaba. Te leva ao prazer momentâneo, mas não tem consistência e acaba. Te leva a uma alegria momentânea, mas não tem consistência e acaba. Os atalhos levam a isso. Eu vou citar aqui um exemplo clássico. Se eu estou triste e se eu estou frustrado, eu uso drogas e fico eufórico. Mas a droga passa e eu fico triste. Aí eu quero mais droga e fico eufórico. Mas a droga passa, eu fico triste, aí eu quero mais. E um dia eu estou dentro de uma cracolândia, morrendo, magro, cabeção, com o beiço todo rachado, com a vida toda estrupiada. Por quê? Porque eu fui querer viver de atalhos. Você está entendendo? A pessoa, ela ao invés de trabalhar, acordar cedo e estudar como ser um melhor administrador financeiro dos seus recursos e como investir melhor, como ganhar mais dinheiro, como ganhar dinheiro de repente sem sair de casa, em home office, né? Ao invés da pessoa buscar isso, não. Ela acha que indo até uma casa lotérica e gastando um dinheirinho como é que é o nome mesmo, Jesus amado? Fugiu o nome do negócio, meu Deus. Na Mega Sena. E aí a pessoa acha que é a Mega Sena da virada. Ai, meu Deus, Senhor, me abençoa. A Mega Sena da virada, Senhor, me ajuda. A pessoa acha que pegando esse atalho vai dar tudo certo. Você está entendendo? E aí fica uma vida toda pensando em que tipos de atalhos pode tomar e nunca toma o caminho certo. Albert Einstein falava uma coisa que eu acho bem interessante de se falar aqui. Ele dizia assim, olha, o sucesso só está antes do trabalho no dicionário. Sucesso só está antes do trabalho no dicionário. Então, para você ter uma vida fantástica, abençoada, primeiro vem o trabalho. Depois o sucesso. Tem uma trilha no meio disso. E não dá para pegar atalhos. Tem uma trilha, tem uma caminhada, tem uma jornada. Você começa de um jeito que você não está gostando muito para chegar no jeito que você quer. Você sai de uma zona ruim para chegar numa zona que você gosta, que você se sente melhor, que você deu mais conforto para sua família, que você está mais feliz no seu casamento, que você está mais em paz, que você está mais saudável. A pessoa, ela busca sempre atalhos. Ela quer sempre atalhos. Quando, na verdade, é possível, sim, se você seguir a trilha e a jornada certa. Então, não busque atalhos, não busque coisas que vão de repente, trazer um transtorno lá na frente. Eu vejo às vezes, umas reportagens, eu não estou aqui criticando procedimentos, tá? Eu só estou criticando o desejo por atalhos. É isso que eu estou criticando. Eu vejo, às vezes, uma reportagem, a atriz famosa tal morreu num procedimento de lipoaspiração, né? Será? Eu não sou médico, eu não sou perito nessa área, então eu vou fazer uma pergunta. Será que com a alimentação adequada e os exercícios adequados ela não perderia aqueles pneuzinhos que ela quis perder com lipoaspiração? Será que se ela não pegasse o atalho, ela não conseguiria e ainda estaria viva? E será? Então a questão toda é, pare de tentar pegar atalhos. Então, para a gente fechar por hoje, esse nosso vídeo de hoje, o segredo para sair do marasmo, da inércia, da mesmice e viver em alto rendimento é você não cair no erro que a maioria das pessoas cai, que eu vou colocar aqui. Primeiro, assuma responsabilidade. Assuma responsabilidade, primeiro ponto. Segundo, saia da zona de conforto. Vou botar só zona de conforto. Só resumindo aqui. Saia da zona de conforto. Assuma responsabilidades. Saia da zona de conforto. Trabalhe com inteligência, tá? Trabalhe. E por último, não busque atalhos. Não busque atalhos, ok? Não sei se deu para pegar aqui embaixo, mas enfim. Esses são os 4 pontos que levam as pessoas a uma vida de mesmice, de repetição, de não viver em alto rendimento. Mas, gente, viver em alto rendimento é uma coisa linda. Viver a excelência é uma coisa linda. Faça isso. Viva em alto rendimento, que você vai ver
a diferença que vai ser em todas as áreas da sua vida. Agora, Rodrigo, quais são as melhores dicas para você ter de fato na sua vida aplicado o alto rendimento? Eu vou falar para vocês, a partir das próximas aulas, sobre inteligência emocional, controle emocional. Eu vou falar sobre organização pessoal e vou falar sobre espiritualidade real. Esses são os assuntos das nossas próximas aulas e eu te espero lá. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.